Pronto, habilitada a gravação. Então, vamos dar início à nossa aula. Eu vou só também. Compartilhar. Ok. Bem-vindo a todos, né? Eu fui a tutora Andréia nos 2 semestres passados, primeiro e segundo período. A maioria que eu conheço, né, assim, pelo foto, não conheço presencialmente, mas sou bem habituada com o nome de vocês. Esse semestre eu estou como professora de projeto integrador de práticas educativas. Sou professora extensionista na Unitins e, e agora sou professora extensionista da UAB também. Digo a vocês que eu sou uma apaixonada por extensão, porque eu acho que extensão transforma a sociedade de fato, que a extensão é esse retorno que a universidade dá para a sociedade de tudo que ela investe na nossa formação. Hoje será a aula de apresentação da nossa disciplina. Inicialmente, eu vou explicar aqui o que é projeto integrador, as vertentes, o que é extensão, e depois eu vou abrir também para vocês já colocarem as primeiras impressões. Digo a vocês que a disciplina é prática, não é teórica, nós não vamos ficar só aqui no Meet interiorizando, absorvendo o conteúdo. Terá a disciplina, ela é prática mesmo, vocês terão que colocar a mão à obra, e aí eu já vou dar umas dicas, principalmente para vocês que já fizeram estágio, já conheceram o ambiente escolar, mas inicialmente eu vou começar fazendo uma explanação do que é projeto integrador e o que é extensão universitária. Bem, aqui é uma breve descrição minha. Assim como vocês que são acadêmicos, eu também estou acadêmica atualmente. Acabei de ingressar no doutorado da UFT. Não tive nem minha primeira aula ainda no doutorado, que é segunda-feira que começa a minha turma. Estou bem nervosa, porque apesar de ser professora e já está um bom tempo aí na educação, a gente sempre tem um nervosismo, né? Porque somos eternos aprendizes. Sou doutoranda em letras, sou mestre em letras, sou graduada em letras pelo IFTO e sou graduada também em jornalismo pela UFT. Tá aí meu currículo, eu coloquei meu e-mail também, porque caso alguém queira, eu não tenho problema que entre em contato comigo pelo e-mail, do grupo do Zap, pelo e-mail, eu sou bem disponível. Eu não tenho essa questão de dias, horas programadas, não. Assim que vocês tiverem qualquer problema, pode enviar mensagem, pode passar e-mail, que assim que eu visualizar, eu retorno para vocês. Bem, vamos começar então. Aqui é um pouquinho da nossa ementa. O que é que se trata projeto integrador? O que é a disciplina projeto integrador? O projeto integrador, ele é o conhecimento das práticas linguísticas, literárias, culturais e pedagógicas que são desenvolvidos nos cursos superiores. E o projeto integrador, ele faz essa conexão da teoria com a prática. Ele planeja, ele executa, ele articula todos os saberes teóricos na prática, na vivência, no dia a dia do ambiente escolar, no caso de vocês que serão futuros professores. Só que também eu já vou frisar desde o início que o projeto integrador ele funciona com um tripé de ensino, pesquisa e extensão. O ensino, como vocês todos sabem, é o que a gente está fazendo aqui agora, é essa parte mesmo de aula, de graduação, de transmissão desses conhecimentos teóricos para vocês. A pesquisa já é a parte de você identificar um problema e ir lá mapear esse problema,
por exemplo, TCC, um artigo, um relato, isso tudo é pesquisa. Eu falo que a pesquisa é a investigação, que pesquisa é a parte de investigação de uma problemática que você verifica na sociedade. E a extensão é a resolução dessa problemática. Enquanto a pesquisa ela investiga, a extensão ela resolve. A extensão, a pesquisa identificou o problema, a pesquisa vai lá, pega aquele problema, propõe sugestões e vai lá e desenvolve o que ela propôs. Vou passar para o próximo slide, né? E aí, exatamente, o que é projeto integrador? Projeto integrador, a gente usa a sigla, né, de PI. Vocês vão ficar bem habituados com essa sigla. O projeto integrador, ele é uma atividade curricular obrigatória em todos os cursos de nível superior. Não só de licenciaturas, mas de graduações, tecnólogos. Todos os cursos superiores do Brasil, hoje em dia, têm a disciplina projeto integrador. 1, 2 e 3. Agora a gente vai dar início a 1, né? Não sei se eu estarei com vocês nos próximos, mas agora eu falei lá no grupo que era uma jornada, e realmente é uma jornada. Eu falo que é uma jornada dividida em 3 capítulos, 1, 2 e 3. O projeto integrador é mais do que uma disciplina curricular, é mais do que uma atividade curricular, porque ela é uma porta de entrada, né, da teoria com a prática. Muitas vezes, vamos colocar assim, uns 15 anos atrás, o ensino superior no Brasil, ele era muito, vamos dizer assim, ele era muito fechado em si. Tudo que o aluno entrava para a universidade, estudava, se formava, saía e ia para o mercado do trabalho, e a sociedade nem tinha conhecimento do que esse aluno fazia dentro da universidade. E a universidade ela não tinha obrigatoriedade de dar esse retorno para a sociedade. Foi aí que foi se criado a curricularização da extensão no Brasil. A curricularização da extensão tornou-se obrigatória em todas as universidades brasileiras, pública, privada, todas. Porque tem muita gente que confunde, que pensa que isso só é em instituições públicas. Não, instituições privadas também, essa disciplina é obrigatória no currículo. Porque é exatamente a porta, o local onde a universidade mostra para a sociedade de tudo que ela investe. É onde a universidade, eu falo que a extensão é onde a universidade derruba os muros e vai para a sociedade. Vai ver de fato o que está acontecendo. Porque muitos anos a gente teve a formação de profissionais que entravam na universidade, vivenciavam a teoria e quando chegava na prática tinha um choque de realidade. Porque a teoria muitas vezes difere da prática. Uma coisa é você pegar uma teoria ampla, abrangente, que foi feita para todos. Foi feita para o ensino público, para o ensino particular. E outra coisa é você chegar na realidade daquele local, daquele setor, daquela sociedade, e você ver que aquela teoria não pode ser aplicada ali, porque as pessoas que estão ali não vão se adequar àquela teoria. Então, a extensão foi exatamente criada para isso, para o aluno vivenciar e para o aluno saber que os saberes teóricos dele, muitas vezes, ele vai ter que ser adequado, reformulado para atender os questionamentos da sociedade. Característica do projeto integrador. Eu coloco assim, que o projeto, agora vocês vão deixar de ser alunos passivos, né, e vão se tornar alunos ativos de fato. Vocês vão colocar a mão na massa. Então é isso. O projeto integrador ele usa uma aprendizagem ativa,
É uma aprendizagem que ajuda você na sua autonomia, ajuda vocês a visualizar problemas no ambiente educacional e ajuda vocês também a buscar soluções para esses problemas. Porque uma coisa é você só visualizar o problema e cruzar os braços e fingir que ele não existe. Outra coisa é você visualizar, buscar soluções e solucionar aquele problema. Aplicabilidade prática do projeto integrador. A aplicabilidade prática do projeto integrador é exatamente vamos tornar vocês profissionais mais humanizados, mais empáticos. Eu falo que a extensão, através do projeto integrador, torna o futuro profissional um profissional mais humanizado, porque quando ele conhece a realidade, conhece as problemáticas que existem, ele sai da universidade com um olhar diferenciado. Ele sai com um olhar mais humanizado e mais empático. Outra característica do projeto integrador é a interdisciplinaridade. Aqui, nessa interdisciplinaridade, a gente mesmo, todos vocês já fizeram estágio. Então, a gente já vai utilizar os saberes desses estágios que vocês fizeram para trazer para a nossa disciplina. É aí que ocorre a interdisciplinaridade. Eu não vou propor não vou propor fórmula nova para vocês criarem coisas novas. Eu vou propor para vocês que vocês já utilizem os saberes que vocês têm de estágio supervisionado para vocês continuarem a nossa disciplina. Aqui ninguém vai inventar a roda, ninguém vai. Porque não é isso que é o propósito da disciplina. A disciplina é buscar problemáticas, questões que vocês já verificaram, principalmente nessa prática do estágio supervisionado de vocês, e trazê-la para cá e a gente vai propor soluções e vocês vão lá tentar aplicar essas soluções. Trabalho em equipe, também deixa eu frisar aqui que o projeto integrador ele não é individual, não existe prática extensionista individualista. Prática extensionista é equipe. A Uniteams, ela tem, por exemplo, lá a gente tem, né, a PROEX, que é a diretoria de extensão, tem uma equipe grande por trás de todo o projeto, todo o curso, toda palestra, todo o programa de extensão. Então, assim, eu já vou dando a ideia para vocês de criarem grupos de até 5 alunos. Vamos criar grupos muito grandes para não perder o foco e vamos montar equipes de 5 alunos no máximo. Eu sei que tem alguns alunos, por exemplo, que moram em cidades diferentes do polo que tem aula. Por exemplo, aqui, os alunos de Paraíso, tem muitos alunos que são residentes em Palmas. Eu peço que vocês formem equipe, principalmente da mesma cidade. Quem é aqui de Palma que estuda em Paraíso, procure seus colegas que moram aqui em Palmas e monte um grupo, porque fica mais fácil na hora de vocês executarem as ações. Pode falar, Marciane. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Professora, eu moro 120 quilômetros do polo e eu sou sozinha. E aí, como é que eu faço? Mas calma que a gente vai ter uma solução para você. Você vai escolher um grupo e aí depois eu vou reunir com cada grupo separadamente e aí eu vou explicar melhor como vocês podem trabalhar. No seu caso, por exemplo, depois eu vou explicar direitinho como que você pode estar desenvolvendo as atividades dentro desse grupo, tá? Não fique preocupada que mesmo quem está sozinho em determinados locais, em cidades, vai conseguir desenvolver o projeto integrador. Tá bom, obrigada. Professora, eu vou ter que me retirar da aula agora, porque eu tenho que buscar uma menina bem acolá, longeão mesmo. Mas se der tempo de eu retornar, antes de acabar, eu retorno.
Tá bom. E depois, qualquer coisa, assisto a aula lá no Educa também. Porque no final eu vou já estar colocando umas sugestões para vocês estarem trabalhando. É, Tá bom, voltando ok. aqui tá. Obrigada. Voltando aqui o nosso slide, os benefícios de desenvolver um projeto integrador. Primeiro, você vai significar o que você aprendeu. Você vai dar significado ao seu conhecimento teórico. Eu só permitir. Alguém. Não. Você vai significar os seus conhecimentos teóricos. Você vai desenvolver habilidades essenciais para quando você for para o ambiente escolar. Quando você terminar a sua formação e for atuar como professor de letras, você vai conseguir mesclar o que você aprendeu no projeto integrador com as suas vivências de sala de aula. Preparo para o mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente começa um curso, principalmente de licenciatura, e vai na parte teórica. Quando a gente pega a parte prática desse curso, que a gente tem aquele choque de realidade. Para a gente que trabalha na coordenação, é normal quando, por exemplo, os alunos chegam em estágio supervisionado ou em projetos de extensão, que muitos desistem da licenciatura. Porque quando eles entram em sala de aula, adentram o ambiente escolar, muitos se assustam e acabam desistindo de cursar uma licenciatura. Isso toda licenciatura. Se você fazer uma pesquisa da turma inicial, do primeiro período, para a turma que chega no estágio supervisionado e continua, a gente tem um déficit muito grande de alunos. Porque, assim, uma coisa, como eu disse, é a teoria, que é feita para atender amplamente todos os tipos de acadêmicos, todos os tipos de situação. E outra coisa é a vivência, é a prática, é o dia a dia. E outra coisa muito importante no projeto integrador, o protagonismo do aluno, a autonomia. Eu serei uma orientadora de vocês. Eu não vou estar lá com vocês no dia a dia. Eu serei uma orientadora. Eu vou orientar vocês em tudo que vocês necessitar, por exemplo, na criação do plano de trabalho, professora, eu preciso de um ofício para me enviar para a escola para eu conseguir fazer minha atividade naquela escola. Eu vou correr atrás desse ofício e a gente vai conseguir a liberação. Então, eu serei uma orientadora de vocês. Eu vou orientar esse percurso, mas eu não vou pegar na mão de vocês, porque vocês têm que ser protagonistas da ação de vocês. E aí, a gente vê, eu falei lá no início, mas vou frisar de novo, né? Que o projeto integrador, ele é um tripé. Ele vive esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. E é uma retroalimentação um do outro. Porque o ensino, como aqui está na figura aqui, o ensino, ele gera pesquisa, que gera estudante, que gera extensão, e a extensão chega na comunidade, que gera novos alunos para o nosso ensino. Eu falo assim, que muitas vezes a extensão, ela consegue trazer para a universidade alunos que nem não tinham aquele conhecimento. A gente, aqui no Tocantins, por exemplo, a Unitins, muitos municípios, não sei por quê, ela ainda é vista como uma universidade paga. Isso foi criado lá no início da Unitins, quando a universidade realmente era paga, e isso persiste até hoje. Se você sai dos grandes centros, Araguaína, Palma, Gurupi, Paraíso, tem muitos alunos que ainda acham que a Unitins é paga. Quando a extensão chega lá, naqueles locais, e eles percebem que a Unitins não é paga,
esses alunos se inscrevem no nosso vestibular. Esses alunos querem entrar na nossa universidade. E a mesma coisa vai ser com a UAB. Quando vocês chegarem lá e levarem o conhecimento que existe a UAB, o curso de letras, que é gratuito, que ele é híbrido, então você consegue trazer esses alunos para o ambiente acadêmico. E é isso que a extensão busca promover. Então, a gente vive nesse círculo de retroalimentação. A universidade alimenta a sociedade alimenta a universidade. A extensão. Vamos passar aqui um pouquinho para a história da extensão de forma bem rápida, porque, como eu falei, nossa disciplina ela não é teórica, ela é prática, ela é mão na massa. Então, assim, eu só estou dando umas pinceladas iniciais nessas questões para você entender por que existe a disciplina Projeto Integrador. A extensão ela é feita vamos dizer assim, de um círculo também, onde ela tem que gerar resultados, onde ela tem que gerar impacto, causar impacto. A extensão ela tem que impactar a sociedade. Então, para impactar a sociedade, ela tem várias características, que é a interdisciplinaridade, a interação dialógica, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto e transformação social e impacto na formação do estudante. Ela tem que gerar essas cinco características. A extensão universitária. Muita gente pensa que a extensão universitária é nova no Brasil. Ela não é nova. A extensão universitária tem mais de 100 anos. A questão é que ela não era obrigatória. Ela não tinha uma legislação e ficava a cargo de cada instituição desenvolver ou não a extensão dentro da sua estrutura. Temos exemplos, por exemplo, da Universidade do Pará, que ela já desenvolve extensão há muitos anos mesmo, séculos. Então, ela já está bem à frente nessas questões extensionistas. Com a obrigatoriedade e a lei que tornou-se obrigatória a curricularização da extensão, todas as universidades teve um período, né, para se adequar, para criar estrutura, para contratar professores, para ministrar cursos, para esses professores entenderem o que era a extensão e para colocar em prática. Então, a Unitins mesmo, aqui na região norte, ela é uma das que estão bem à frente na questão extensionista, porque a Unitins já conseguiu instalar, implantar a extensão em todos os seus cursos, presenciais, estou graduado, a UAB agora, né, com a gente, que a gente está dando o pontapé inicial nessa disciplina. Então, assim, na região norte, a Unitins já é uma pioneira na questão extensionista, porque ela já conseguiu implantar a extensão em todos os campos, em todos os polos, em todos os cursos. Aqui tem um pouquinho, né, do perfil que ela foi regulamentada pela CNE em 2018, e foi essa resolução que estabeleceu as diretrizes, né, da extensão na educação superior. Dentro da extensão, foi essa mesma diretriz que estipulou quais são os meios de intervenção que a extensão pode trabalhar, que é, no caso, projetos, programas, cursos de extensão, palestra. Eu vou explicar depois, mais detalhadamente, essa questão na próxima aula, meios de intervenção. E aí, assim, cada qual vai poder escolher o meio de intervenção, cada grupo, né, vai poder escolher qual o meio de extensão qual o projeto, a intervenção mesmo, que eu falo projeto, mas de forma global. Qual a ferramenta que ele vai utilizar para fazer essa intervenção.
temos aqui tipos de atividade extensionista. Pode ser um programa. O programa ele é uma coisa muito ampla. E, geralmente, um programa ele é uma coisa de fluxo contínuo, que você vai desenvolver ao longo de anos e anos. Dentro do programa, a gente tem projetos. Por exemplo, a disciplina Projeto Integrador 1, ele pode se encaixar dentro de um programa. E dentro desse programa, a gente pode ter projetos. Projetos, você vai colocar uma data de início e uma data de fim. Ele tem tempo de execução. E ele por exemplo, um projeto, ele tem que ter pelo menos 3 meses de execução. Um curso. O curso não. Você vai propor um curso de alfabetização, de literatura brasileira, de literatura espanhola. Você pode ter um evento, que aí é uma coisa pontual, que é, por exemplo, uma palestra. Na escola que eu fiz estágio, eu verifiquei que tem muito bullying. Então, eu vou chamar uma psicóloga, eu vou fazer uma programação e a gente vai ministrar uma palestra lá nessa escola para a turma tal. E um produto. O produto pode ser um produto acadêmico. Você verificou que no ensino médio lá tem um aluno com problemas, com dificuldade de fazer o gênero textual, redação, texto argumentativo. Então, você pode criar uma cartilha, você pode criar um podcast, você pode criar, deixa eu ver mais o quê? Alguma coisa nesse sentido. Um produto mesmo, específico para aquele aluno. E aí, aqui são as etapas da nossa disciplina. São as etapas da nossa que terão que ser executadas. Inicialmente, eu vou disponibilizar para vocês um modelo de plano de trabalho. Depois eu vou explicar também o que é esse plano de trabalho. E a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é identificar a situação problema. Vocês vão montar os grupos e aí vocês vão identificar uma situação problema. Depois que o grupo identificou essa situação problema, vocês vão elaborar um plano de trabalho. Eu vou passar o modelo desse plano de trabalho para vocês. É padronizado esse plano. Vocês vão pegar esse modelo e vão preencher dentro desse plano de trabalho tudo que é solicitado lá. E aí, depois que vocês me entregarem esse plano de trabalho, que a gente conseguir, por exemplo, se for numa escola, conseguiu a liberação para vocês executar aquela atividade naquela escola, aí é hora da mão na massa. É hora de vocês serem protagonistas mesmo e ir lá desenvolver a ação. Fez a ação, concluiu, a gente vai passar para a produção do relatório final. Esse relatório final, ele também terá que ser entregue, né, para mim. Eu vou fazer uma revisão desse relatório. Aqui eu coloquei produção de relatórios parciais. Esses relatórios parciais serão assim, vocês vão me informando o que é que está sendo, se a ação está sendo executada, se deu certo, porque como professor extensionista, eu sei que a escola ela tem um calendário, existe muitos percalços, tem hora que você programa uma ação certinha, redondinha, chega lá na escola, não deu para efetuar aquela ação, aí vai ter que remarcar a nova data. Essas questões que for surgindo que vocês vão estar relatando para mim. E depois da criação dessas etapas, vem a publicização, divulgação do projeto. A gente está organizando para no fechamento dessa disciplina, vocês fazerem uma apresentação oral presencial. Eu ainda não sei a data certa, porque a gente ainda está organizando com a coordenação.
E aí, a hora que eu souber disso, será um seminário integrador. Se vai ser na mesma época da A2, ou como que será isso? Essa questão ainda não está clara para a gente está definindo isso, mas assim que eu souber, eu também estarei informando vocês. Só um minutinho, Karine, deixa eu só fechar aqui. Aí, fez o seminário integrador, fechou. Você vai fazer um relatório geral, final, de tudo que você fez, desde o início, desde a criação do plano de trabalho, desde a definição da situação problema, desde da sua apresentação, você vai gerar um relatório final. Esse relatório final também, ele tem um modelo. Eu vou estar disponibilizando esse modelo, porque senão cada qual vai gerar modelos diferentes e vai ficar muito bagunçado. Esse plano de trabalho, o banner do seminário integrador e o relatório final tem modelos, e esses modelos serão disponibilizados para vocês. A Karine tinha levantado a mão. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, como a gente vai fazer o estágio agora, né? Porque dessa vez ele tá bem mais para o começo agora do semestre, né? Dá também para a gente estar analisando o problema nesse estágio e fazer o trabalho dentro dessa escola que a gente vai fazer o estágio, ou é na anterior, porque também tem que ver os prazos, né? Se dá para fazer, porque também, se fosse nesse estágio agora, ficava até mais tranquilo, porque a gente já estava na escola, já estava vendo ali a situação e já organizava todo o trabalho. Se dependendo, dava para conversar com a coordenadora, né? E já ia na outra semana, depois do estágio. Sim, é essa a ideia, Karine, que vocês utilizem, por exemplo, se vocês agora já estão no estágio 3, já tem a escola para estagiar, já vai verificando lá no estágio uma situação, problema. Identificou, vocês já podem propor para a direção daquela escola um plano de ação, que aí seria o nosso plano de trabalho. Por isso que eu falei, a gente não vai inventar a roda, a gente não vai caçar chifre na cabeça de cavalo, a gente vai fazer uso de tudo que vocês já estão fazendo. Vamos juntar, fazer a junção desses estágios já com o projeto integrador. Fez o estágio, identificou uma situação, um problema, vamos propor um plano de trabalho para resolver aquela situação. Se for precisar de uma palestra, será uma palestra. Se for um curso, é um curso. Mas a gente já vai fazer essa junção. Agora eu te dou a palavra, Dalila. Por exemplo, a gente dividiu a disciplina em duas etapas, que é para formar a nota de A1 e a nota de A2. Para formar a nota de A1, inicialmente, vocês vão fazer essa definição da situação problema, o plano de trabalho, porque é esse plano de trabalho que vai gerar a nota de A1. E aí, depois, lá em outubro, né, que começa a A2, as avaliações relativas a A2. Aí sim, aí a execução. Então, no estágio, agora, vocês já vão conseguir fazer esse mapeamento, porque nossa atividade ela vai ser desenvolvida mesmo a partir de A2, em outubro. Dia 11/10, por exemplo, começa as aulas relativas à formação de nota de A2. Dia 11, você já fez esse plano de trabalho, já identificou a situação problema, você já vai colocar seu projeto em prática. Pode falar, Dalila. Bom dia, professora. Uma dúvida. A partir do momento que a gente identificou a situação problema, como que deve ser a nossa abordagem junto à escola? Vai ter algum documento que a gente tem que apresentar para solicitar autorização? Como que vai funcionar isso daí? Não, aí você identificou a situação problema, nós vamos fazer o plano de trabalho. Aí, junto com o plano de trabalho, quando a gente fechar esse plano de trabalho, aí vocês vão me informar a escola, a turma, e aí eu vou gerar um documento pedindo autorização para o desenvolvimento daquela atividade que está proposta no plano de trabalho lá na escola. Essa parte da documentação será comigo, tá bom? Tem muitas escolas que eles não pedem, mas
Se pedirem, é só entrar em contato comigo. Falar, professora, a escola quer uma autorização. Então, vocês entram em contato comigo, que eu encaminho um ofício para a escola, para eles autorizarem a execução daquela atividade. Entendi. E corre o risco de alguma escola se negar a aceitar esse tipo de projeto? Corre. Pior que corre. Tem umas escolas que eles não... É igual... Tem muitas escolas que elas dificultam bem, por exemplo, a parte de estágio. Tem escolas que... E assim, as secretarias municipais de saúde, de educação, todas, estaduais, municipais, elas têm uma orientação de receber um licenciando, porque é através da prática que a gente vai fechar, que a gente vai formar novos professores. Mas tem muitas, eu não falo nem escola, tem muita diretoria, né, de escola que eles são bem resistentes. Mas assim, se isso ocorrer, vocês solicitam para a gente o ofício, que a gente encaminha o ofício para a Secretaria Estadual ou Municipal de Educação e envia um ofício para a escola também, solicitando a permissão. Tá, ok, obrigada. E só para concluir, eu vou abrir aqui também para vocês, se quiserem tirar dúvida. Depois eu vou partilhar aqui com vocês o cronograma da nossa disciplina. E só frisar mesmo que o projeto integrador ele é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da aprendizagem mais completa e significativa, que é através do projeto integrador que os alunos se tornam protagonistas da própria educação, aprendendo a pensar criticamente, solucionar problemas e trabalhar em equipe. Sendo assim, o projeto integrador é uma jornada de aprendizado única e enriquecedora, que prepara vocês para o exercício do magistério. Aqui tem algumas referências, né? E eu gosto muito dessa frase do nosso Paulo Freire. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, assim, vamos deixar de ser coadjuvante da nossa história, do nosso aprendizado, e vamos nos tornar protagonista daquilo que a gente quer. Porque ninguém muda nada só observando. A nossa sociedade, ela muda quando a gente se torna protagonista, quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente observa e quando a gente propõe soluções. Vamos deixar de ser uma sociedade passiva e vamos nos tornar uma sociedade ativa. Eu costumo falar, gente, uma pessoa sozinha, ela não muda o mundo. Ela não consegue, mas ela consegue transformar várias pequenas realidades. E se você conseguiu transformar uma realidade de uma única criança, de um único adolescente na sala de aula, você já é um vitorioso. Você mudou uma vida, você mudou uma situação. Aqui eu vou dar só um pequeno exemplo para vocês entenderem a questão. Como professor extensionista, a gente já chegou em sala de aula que a criança, que o adolescente, ele não queria ir para a sala de aula porque ele não conseguia absorver conhecimento e ele acabou sendo taxado de burro pelos colegas. E isso acabou afastando ele da sala de aula. Fomos para a sala de aula, conseguimos identificar essa situação, fizemos um acompanhamento pedagógico e teve bolsistas extensionistas que foram além, que foram lá, conviveram com esse aluno no seu dia a dia e identificaram que não só aquele aluno teve problema de alfabetização, mas que os pais daquele aluno também teve problema de alfabetização. E essa pessoa propôs um curso de extensão de alfabetizar tanto o filho quanto os pais. E no final desse projeto dela, ela tinha 3 pessoas alfabetizadas, o pai, a mãe e o filho. E hoje, esse menino ele está ingresso na nossa universidade, gente. Ele cursa pedagogia na Unitim. Então, ela
ela mudou a realidade de 3 pessoas. E isso, meu Deus, é gigante, é gigante. Então, é isso que a extensão propõe. Se você conseguiu chegar em uma única pessoa, seu trabalho foi realizado. Aquilo que você propôs foi alcançado. A gente tem aquela impressão de que vai alcançar grandes públicos, vai fazer. Não, se você alcançou uma única pessoa e ela foi impactada pelaquilo que você fez, você chegou lá, você desenvolveu o seu propósito. Eu vou só abrir aqui, se vocês tiverem dúvida, para vocês expor. E aí depois eu só vou partilhar aqui rapidamente também o nosso cronograma de aula, para vocês interagirem, porque eu ainda não coloquei ele no Educa, esse cronograma. Ele não estava pronto, né, a hora que eu subi a rota, mas aí hoje, a hora que terminar a aula, já vou subir ele também lá, para vocês entenderem melhor. Alguma dúvida? Eu vou, então, só partilhar aqui o cronograma, para a gente já poder entender aqui. Bem, hoje é a nossa primeira aula, né? Nessa primeira etapa, para a formação de A1, eu coloquei nota em cada... E outra coisa, nossas aulas serão todas ao vivo pelo Meet. Não teremos... Eu tenho 3 aulas gravadas, mas é em estúdio, e essas aulas gravadas serão postadas no Educa também, mas também terá a aula ao vivo via Meet. Porque, por exemplo, assim, vocês começaram a desenvolver os planos, estão em dúvida? No sábado, na hora daquela aula nossa, a gente vai sanar todas as dúvidas. Nossa disciplina ela é prática, não existe questão de ficar só na parte teórica. Então, por isso que todas as aulas aos sábados serão ao vivo. Surgiu dúvida? Anota na agendinha que sábado, durante a nossa aula, a gente vai sanar essa dúvida. Então, a gente tem aqui toda a aula de 1, né, a 3 será... geralmente será 0,5. Aí, no dia 29, a gente vai colocar o rascunho. Aí é quando vocês já vão me entregar o rascunho do plano de trabalho. E no dia 27/9, na nossa aula ao vivo, eu não sei se eu vou, porque como são muitos alunos, se vai dar tempo de todos apresentar na aula ao vivo sábado. Ou se eu vou pedir para vocês gravarem, não sei se vocês lembram do professor Aquiles, daquela gravação que ele fez, juntar o grupo e fazer uma gravação explicando o plano de trabalho. Eu ainda vou definir isso direitinho, mas a qualificação, vocês vão qualificar o plano de trabalho. Essa qualificação vai valer 6. 4 das outras atividades que a gente desenvolver e a qualificação 6, o que fecha a nota de A1. E aí, na etapa 2, que é outubro, né, a gente terá as atividades, que é a execução, tá aqui, ó, orientação dirigida. Aqui nessas aulas, vocês já vão estar desenvolvendo as ações de vocês, já vão estar lá na escola desenvolvendo. E a aula 13, teremos o relatório final. Antes eu vou ter uma aula de orientação desse relatório, eu vou passar o modelo, eu vou estar disponível no Zap, para vocês tirarem qualquer dúvida em relação à produção desse relatório. E também teremos a elaboração de um banner. Eu vou mandar o modelo desse banner, né? Vocês vão colocar as informações dentro desse modelo. E na aula 15 tem a postagem do banner. Aqui eu coloquei a 2, a apresentação do seminário integrador, mas essa questão aqui ainda não está definida. Isso aqui eu ainda vou ver se vai ter mesmo esse seminário integrador presencial no polo, ou se esse seminário integrador será online. Eu coloquei aqui só para vocês terem noção. Na formação de A2, as notas serão o relatório final e a apresentação do seminário integrador. Cada qual vale 5, fecha 10, e aí fechamos nossa nota. Eu não coloquei, por exemplo, aqui em A2, pontuações muito quebradas,
para vocês não terem que ficar lá toda vez no Educa respondendo coisas, fazendo, porque isso aqui é prática. Eu quero ver a prática de vocês. Então, na formulação de A2, é exatamente a prática. Porque você fez a prática, você vai ter que gerar o banner, você vai ter que gerar o relatório. Então, para mim, as notas que precisam ser somadas são essas. Então, a gente fecha aqui nosso cronograma. Só lembrando que aqui do seminário integrador, ainda a gente vai discutir melhor essa questão, se fica mais viável a apresentação presencial no polo ou se de forma remota online. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, do cronograma? Não, então tá ok. Agora não, as dúvidas elas vão surgindo durante a realização aí. Sim, sim. A hora que vocês identificarem a situação, o problema, vocês vão começar a surgir as dúvidas. E aí é que eu sempre me coloco à disposição. Vocês começam o estágio agora, né? Nesse mês ainda? Não? Se eu não me engano, é setembro, professora. Pois é, então dá tempo. Em setembro, você começou o estágio, já está lá na escola, já vai visualizando essa questão. Porque, por exemplo, a nossa próxima aula vai ser sobre essa... Como é que é? Como identificar essa situação problema. Como identificar e como propor intervenção. Na nossa próxima aula, eu vou trazer até a coordenadora de extensão da Unitins, a professora Laís Gisele. Ela vai explicar melhor, porque ela é a responsável por todos os programas de extensão da Unitins. Ela que articula, ela que cuida dessa parte. E lembrando também, eu não sei como que está a questão de bolsas para o AB, mas futuramente a gente vai ter, vocês vão ser incluídos nesses programas de extensão que tem bolsa. A coordenação está estudando como será feito isso. A Unitins ela tem um programa amplo de bolsa, por exemplo, lá na extensão a gente tem o PBX presencial, que é para todos os cursos presenciais. Nós temos cerca de, acho que 166 bolsistas presenciais do PBX presencial. E temos o PBX Estou Graduado. O PBX Estou Graduado, nós temos 64 bolsas nos 15 polos do programa de interiorização Estou Graduado. E como agora a gente está implantando a extensão na UAB, a UAB também vai fazer parte desse programa. Está sendo montado, estudado como que será isso. Por exemplo, essas bolsas, PBX, tem o programa Extensão em Movimento, também, que fornece bolsa. A bolsa é de R$700 por mês. Eu não sei como que será essa questão na UAB, porque isso ainda está sendo discutido pela coordenação e pela PROEX. Mas futuramente também terá bolsas na UAB. Então, vocês que já estão aí fazendo projeto integrador, por exemplo, quando vir essas bolsas, quando esses programas começarem a entrar na UAB, você pode fazer uso desse mesmo plano de trabalho, entendeu? Você não precisa montar um projeto novo. Você não precisa fazer... Você simplesmente vai submeter esse projeto que você já montou para concorrer a essas bolsas, tá bom? Eu só estou me adiantando aqui, mas a gente já está estudando essa questão, porque lá na PROEX tem bolsa permanência, bolsa estudantil, bolsa esporte, tem os PBECs, a pesquisa também tem muita bolsa, também está sendo analisado como que será feita essa questão da pesquisa na UAB. Então, 4 anos, né? Daqui a gente ainda tem muito chão. Então, possivelmente, antes de vocês fecharem esse ciclo, a UAB já vai estar disponibilizando essas bolsas. E aí vocês todos podem concorrer. Professora, a senhora sabe dizer se essas bolsas hoje, no momento, elas são pela CAPES ou elas são pela Unitins, via Estado? Não, pela Unitins. As bolsas, por exemplo, todas... Aí é isso que está sendo verificado. Como que serão essas bolsas na UAB? Se será via CAPES, se será via Estado, se será via própria Unitins,
porque as que tem atualmente são via Uniteams, são todas vinculadas à própria Uniteams. Bem, pessoal, alguma dúvida? Eu sei que na primeira aula é complicado ter dúvida, porque ainda está absorvendo tudo que eu falei, e eu falo muito. Mas, assim, hora que a gente começar a trabalhar de fato, eu estou sempre à disposição. Eu vou tentar colocar o plano de trabalho lá na plataforma para vocês já começarem a verificar o que é que vocês vão ter que colocar nesse plano de trabalho, tá bom? Mas, primeiramente, o primeiro passo é que vocês já comecem a organizar esses grupos, tá bom? Que vocês já comecem a montar esses grupos. Eu postei uma atividade na rota, eu vou habilitar a rota. É uma atividadezinha simples. Eu fiz um questionamento sobre o estágio que vocês fizeram no semestre passado. Eu coloquei assim, como estudantes de estágio supervisionado 1, vocês já identificaram na escola alguma situação, problema, que a gente poderia propor um projeto? Entendeu? Aí vocês já começam a pensar nisso. Vocês já começam a verificar essas questões, e aí eu vou pedir para vocês montarem um grupo e passar a relação desses grupos, e aí eu já vou disponibilizar o modelo do plano de trabalho. Para quando vocês chegarem na escola, vocês já terem noção do que precisa verificar para montar esse plano de trabalho. Tá bom? Não, então é isso. Nosso primeiro encontro é mais mesmo para informações, para explicar como funciona a disciplina. Na próxima aula, a Liza vai dar uma dimensão melhor para vocês do que é a extensão. Ela vai dar exemplos de projeto. A gente tem projetos lindos dentro da extensão. Então, vocês vão só conhecer melhor essas práticas extensionistas. Então, eu vou parar aqui nossa gravação. Deixa eu parar.